Amigos, e se eu te dissesse que as maiores batalhas espirituais não estão acontecendo em terras distantes, mas nos lugares que você frequenta todos os dias? E se o campo de guerra mais perigoso não fosse uma nação perseguida, mas aquela balada iluminada, o restaurante onde você sacia todos os desejos, a mesa de apostas que te seduz com promessas de sorte, ou até aquele centro de paz interior que abre portais sem você perceber? Provérbios 4 verso 23 nos alerta, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas como proteger um coração exposto a ambientes onde o inimigo arma suas ciladas mais sutis? Este vídeo não é um sermão de condenação, mas um alarme espiritual. O diabo não tem pressa, ele planta armadilhas em ambientes inofensivos, enquanto você relaxa, se diverte, se distrai. E assim, aos poucos, a sua sensibilidade à voz de Deus vai sendo anestesiada. Hoje eu quero abrir seus olhos, em alguns lugares que parecem seguros são fortalezas espirituais disfarçadas. Fique comigo até o fim, porque hoje nós vamos traçar uma linha na areia. É hora de retomar sua autoridade, proteger sua casa e expulsar toda a contaminação invisível. O campo de batalha é aqui, e começa agora. Muita gente ainda imagina o inimigo atacando apenas com grandes possessões demoníacas, bruxarias explícitas ou cultos sombrios em florestas. Mas a palavra nos adverte em 2 Coríntios 2 verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus planos. O problema é que muitos estão, sim, ignorando. O diabo é astuto. Ele mudou sua estratégia, em vez de portas escancaradas, ele cria rachaduras sutis em ambientes prazerosos, bonitos, culturalmente aceitos, mas espiritualmente contaminados. Enquanto você se distrai, ele planta pensamentos, desejos e padrões que corroem sua fé por dentro. Ele sabe que não precisa derrubar tudo de uma vez. Basta minar sua resistência, enfraquecer sua autoridade e confundir seu discernimento. Assim, cristãos fervorosos se tornam mornos, distraídos, vazios de poder. Você já parou para pensar por que sua paixão por Deus parece oscilar tanto? Muitas vezes, não é falta de oração, é o ambiente errado que está drenando sua força. Hoje, Deus quer te alertar, não subestime lugares que alimentam pecados disfarçados de diversão, conforto ou bem-estar. Discernir esses territórios é chave para não ser devorado por dentro. Você já percebeu como certos lugares têm uma atmosfera que afeta instantaneamente seu estado de espírito? Isso não é só psicológico, é espiritual. Assim como o corpo tem um sistema imunológico que reage a vírus e bactérias, o seu espírito também reage à atmosfera que você frequenta. Existem ambientes que fortalecem sua fé, mas há outros que funcionam como verdadeiros portais de contaminação invisível. É por isso que Efésios 5 verso 15 nos exorta, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Cada lugar que você pisa deposita algo em sua mente, em suas emoções, na sua consciência. Se você se alimenta de uma atmosfera carregada de sensualidade, ganância ou idolatria, seu discernimento vai sendo anestesiado pouco a pouco. É por isso que tanta gente ora, jejua, mas continua sentindo-se cura espiritual. Não é só sobre o que você faz em secreto, mas também sobre onde você coloca os seus pés. Ambientes são sementes, e ou vão nutrir seu chamado, ou vão drená-lo silenciosamente. O Espírito Santo quer reacender seu senso de alerta, e sua sensibilidade espiritual vale mais do que qualquer ambiente contaminado. Escolha onde ficar. Agora que você entende que cada ambiente carrega uma atmosfera, é hora de abrir os olhos para 5 lugares comuns que o inimigo usa como fortalezas espirituais, muitas vezes sem você perceber. Estes lugares não parecem ameaçadores à primeira vista, mas funcionam como portais de distração, escravidão e engano. Veja esses 5 pontos de entrada. Marca de seleção branca: boates e bares, lugares onde a escuridão é glorificada, com música, álcool e sensualidade anestesiando sua vigilância. Marca de seleção branca: buffets de gula, ambientes que transformam o apetite em um altar, alimentando um ciclo de compulsão e falta de domínio próprio. Marca de seleção branca: cassinos e casas de aposta, templos modernos do espírito de Mamon, onde a ganância é celebrada e a esperança é desviada para o acaso.
Marca de seleção branca: centros de yoga e meditação, disfarçados de bem-estar, mas muitas vezes carregados de práticas espirituais estranhas à fé cristã. Marca de seleção branca: lojas esotéricas, vitrines de objetos e símbolos dedicados que carregam pactos espirituais ocultos. Essas fortalezas não se impõem com violência. Elas seduzem. Por isso, quem quer manter uma fé viva precisa ter coragem de identificá-las e se afastar, e não por medo, mas por sabedoria espiritual. Vamos começar pelo ambiente mais óbvio, mas ainda assim ignorado por muitos: boates e bares. Você já reparou como esses lugares prosperam à noite? Não é coincidência. Romanos 13 verso 12 declara: "E a noite está quase acabando, o dia logo vem." Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Boates e bares são altares modernos onde a escuridão é celebrada. As luzes piscam, a música alta entorpece, o álcool afrouxa limites, em tudo isso cria um clima onde o pecado parece inofensivo e até divertido. Mas por trás dessa atmosfera de liberdade está um território espiritual que abre portas para a imoralidade, para vícios, para relacionamentos destrutivos. O diabo não precisa obrigar ninguém a pecar, ele apenas cria o ambiente perfeito para você abrir mão da vigilância. Um coração que se alimenta constantemente dessas atmosferas perde a sensibilidade para o que é santo. É por isso que muitos voltam de uma noite de festa sentindo um vazio profundo, e não é só cansaço físico, mas um desgaste espiritual real. Quem quer luz precisa escolher ambientes de luz. Pode parecer inofensivo, mas a palavra nos mostra que a gula também é uma prisão espiritual. Filipenses 3 verso 19 fala de forma clara: "O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, pois só pensam nas coisas terrenas." Hoje vivemos em uma cultura que idolatra o prazer imediato, e muitos altares modernos são erguidos em torno da mesa. Bufês de gula, rodízios intermináveis, festas onde comer até passar mal é sinal de boa vida, tudo isso alimenta mais do que o estômago, e alimenta um ciclo de falta de domínio próprio. E o que começa como excesso físico se torna uma brecha espiritual. Quando o apetite governa, o espírito enfraquece. Não é pecado comer bem, mas é tolice transformar o prazer da comida em um ídolo que ocupa o lugar de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo já quis te chamar para um jejum, mas você não conseguiu abrir mão do seu Deus ventre? Hoje Deus quer restaurar seu domínio próprio. Fechar a porta da gula é abrir espaço para uma vida de autocontrole e liberdade interior. Outro ambiente disfarçado de diversão, mas que carrega uma atmosfera espiritual pesada, são os cassinos e as casas de apostas. A Bíblia é clara em 1 Timóteo 6 verso 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Onde o espírito de Mamon governa, a ganância se torna uma armadilha mortal. Cassinos não vendem apenas o jogo, e vendem a ilusão de que a esperança pode ser comprada com um lance de sorte. Pessoas entram em busca de ganhos rápidos, mas saem escravas de dívidas, vícios e uma mentalidade de escassez. É um ciclo de falsa esperança que rouba a confiança em Deus como provedor. Você pode até pensar: é só uma aposta inocente. Mas todo ambiente onde o dinheiro é idolatrado se torna um altar contaminado. O inimigo sabe disso. Ele não quer só seu bolso, quer seu coração preso à ansiedade e à cobiça. Se você quer viver na liberdade do reino, rompa com o território da aposta. Confie em Deus, trabalhe com diligência, seja fiel no pouco, e assim Ele mesmo abrirá as portas certas, sem você precisar arriscar sua fé em mesas de engano. Talvez este seja o ponto mais controverso, mas é também um dos mais sutis. Muitas práticas populares de bem-estar, como certas linhas de yoga e meditação transcendental, carregam raízes espirituais que não podem ser ignoradas. 2 Coríntios 6 verso 14 nos lembra: que comunhão pode ter a luz com as trevas? E Deuteronômio 18 é firme ao condenar toda forma de ocultismo. O problema não é o alongamento físico ou o relaxamento, mas a abertura espiritual por trás de mantras, posturas dedicadas a divindades pagãs e rituais energéticos que invocam forças estranhas. Da mesma forma, lojas esotéricas não são apenas decoração mística, muitos dos objetos vendidos ali são consagrados, carregando pactos invisíveis que contaminam a atmosfera de quem os leva para casa.
O diabo não se apresenta com chifres nessas situações, e ele se esconde atrás de incensos, cristais, taros e práticas que prometem cura interior sem Cristo. É por isso que muitos cristãos vivem confusos espiritualmente e misturam a fé na cruz com portais de engano. Se você quer manter sua sensibilidade ao Espírito Santo, feche essas portas. Não brinque com o que Deus mandou rejeitar. Chegou o momento de decidir. Depois de tudo que o Espírito Santo revelou hoje, você não pode mais alegar ignorância. A batalha espiritual não está apenas nos desertos distantes, mas nos ambientes do seu dia a dia. É hora de traçar uma linha na areia, e até aqui essas fortalezas dominaram, daqui em diante, não mais. Josué 24 verso 15 nos desafia, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é uma frase de efeito, é uma decisão prática. Você vai continuar frequentando lugares onde o diabo prepara armadilhas para o seu coração? Ou vai se posicionar, mesmo que isso custe alguns convites, amizades ou prazeres momentâneos? Ore comigo agora, e Senhor Jesus, eu renuncio toda a atmosfera impura. Fecho hoje toda a porta espiritual aberta pelo engano, pela distração e pela permissividade. Quebra pactos inconscientes, cancela toda a contaminação e restitui minha sensibilidade espiritual. Eu e minha casa somos teus. Purifica meus passos e guia meus pés apenas por lugares que te honrem. Se você crê, escreva nos comentários, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Compartilhe essa mensagem e proteja quem você ama. Inscreva-se no canal, escolha hoje andar em luz. Até o próximo vídeo.